Bom dia, meus prezados irmãos. Eu os acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria que eu acolho a cada um de vocês nesta manhã. Hoje é um dia muito especial, porque nós comemoramos o dia de São Marcos. Esse santo de grande valia para a nossa igreja, porque a sua vida foi totalmente evangelho que tornou-se o Evangelho de São Marcos, que nós meditamos nos nossos dias. São Marcos não foi um apóstolo nem discípulo de Jesus Cristo, porque naquela época ele ainda era criança. Ele era hebreu, da tribo de Levi, morava em Jerusalém. E segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a primeira Eucaristia. Mas com certeza foi na sua casa que aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, e mais um punhado de gente, num número de 120 pessoas, inclusive Nossa Senhora estava no meio deles. Assim, desde menino, Marcos viu em seu lar ser transformado no ponto de encontro dos primeiros cristãos de Jerusalém. Quer uma catequese melhor do que esta? Desde criança, vendo em sua própria casa a vivência de um cristianismo inicial. Ali era o local da reunião dos apóstolos. E todos os cristãos que com eles acompanhavam. Daí esse local de sua casa passou a se chamar cenáculo. Quando jovem já, depois que Jesus ressuscitou, e ele já jovem, ele se tornou um discípulo de São Pedro, após ser batizado por São Pedro. E passou a acompanhar São Pedro, foi com ele para Roma. E lá em Roma, ele começou seus primeiros escritos deste evangelho que nós meditamos o dia a dia. E a tônica deste evangelho é demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada na pessoa de Jesus Cristo e na sua missão. Aí também São Marcos prestou auxílio a São Paulo, quando esse esteve preso na prisão. Então, São Marcos foi amigo de Pedro e de Paulo. Após a morte de Pedro e Paulo, São Marcos partiu. Ele não ficou parado ali em Roma, ele partiu para a evangelização em Chipre, na Ásia Menor, no Egito, fundou a igreja de Alexandria, e, por fim, foi martirizado numa festa de Páscoa, quando eles celebravam o partir do pão, que era a celebração eucarística daquela época, de casa em casa. Colocaram-lhe uma corda no pescoço e o arrastaram por meio da rua, e ele foi decapitado. Hoje, seus restos mortais estão na Catedral de São Marcos, em Veneza, na Itália. Então, eu vou ler o que o Evangelho nos diz no dia de hoje. O Evangelho de Marcos, 16, 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava
e por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Palavra da salvação. O que esse texto nos traz como reflexão no dia de hoje? Os versículos anteriores a isso daí relata, nesse apêndice do Evangelho de São Marcos, a falta de fé daqueles que com ele conviveram na sua ressurreição. Ser cristão e não acreditar naquilo que ele nos prega não é verdadeiro. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Não adianta eu apenas ser batizado, eu tenho que acreditar. E acreditar é eu responder com as minhas atitudes às atitudes do cristianismo que Marcos nos prega, que Cristo nos pregou. É ação. O que São Marcos nos motiva neste trecho é continuar a ação de Jesus nos dias de hoje. Nos tornarmos este profeta, tornarmos esse evangelizador, a sairmos do nosso comodismo, não ficarmos na quarentena eternamente nas coisas de Deus. Por isso, como final, reflitamos o que eu tenho feito para, pelo menos, chegar aos pés daquilo que Marcos fez pela igreja. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E quem está aqui agora, hoje, somos nós. E daí? O que estamos fazendo para que o Cristo seja conhecido no mundo de hoje? É isto a nossa reflexão para o dia de hoje. Tenham todos um santo dia. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Aparecida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.